No livro de Marcos, capítulo 5, no versículo 22, vocês vão ver aí que Jesus, ele cura, ele ressuscita uma pessoa, uma jovem garota, em resposta à fé do pai dela. Atenção, você católico, você que é espiritualista, kardecista, evangélico, crente, cristão ou não, preste atenção que através da sua fé em Jesus, você pode salvar o seu casamento, você pode salvar o seu marido, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe, enfim, algum amigo seu. Eu vou ler aqui com você. Então preste atenção, desliga a televisão, para de falar com quem estiver aí conversando. Você diga agora, olha, agora eu quero silêncio, eu preciso me concentrar aqui na palavra de Deus. Amém? Muito bem. Então no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 22, diz assim: então chegou um dos líderes na sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo, por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a para que viva. Então você observe aqui, já no primeiro versículo que estamos lendo, que era filha de Jairo. Jairo era um dos líderes das igrejas. Você veja aí que ele estava com a sua filha morrendo. A primeira atitude que ele teve foi de prostrar-se aos pés de Jesus. Então, quando você deixa o seu orgulho de lado, quando você deixa a soberba de lado, você deixa tudo a um lado e se volta para Jesus, como este homem fez, ele já não olhou para o status dele, para o nível social dele, ele já não se preocupava com o que os demais religiosos iriam falar contra ele, contra a fé dele. Que absurdo, você se prostrando aos pés de Jesus, esse que se diz ser o Nazareno, o Messias. Você veja que uma pessoa, quando ela está decidida, uma pessoa quando ela fita os olhos em Deus, ela alcança suas metas e os seus objetivos. É isso que eu quero compartilhar com você neste momento. Ele se prostrou aos pés de Jesus, ou seja, um ato de humildade. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Você se curvar diante de Deus. Talvez você já se curvou diante de tantas pessoas. Você se curva, se humilha para advogado, para médico, para pessoas, para homens, para mulheres, para familiares, amigos. Você se prostra, você se humilha. E aquele a quem realmente você precisa se prostrar, talvez você ainda está relutando. Então diz aqui o texto no versículo 35 o seguinte: enquanto Jesus ainda falava com a mulher hemorrágica, que Jesus estava curando outra pessoa, chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Olha a notícia: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Vamos nos colocar então agora no mesmo lugar que este homem Jairo, uma pessoa importante, conhecida, perdendo a sua filha, ele desesperado, ele se encontrou com Jesus, ele foi até Jesus, se curvou a ele e disse: por favor, minha filhinha está morrendo.
E enquanto Jesus falava com ele falava com Jesus. Vieram os mensageiros dele e disseram: olha, sua filha lamentavelmente acabou de morrer. Sabe o que? Já nem precisa mais incomodar o mestre, porque já não tem o que fazer, já está morta. Então você observe comigo que é exatamente isso que acontece hoje, com essa pandemia que estamos vivendo. As notícias ruins, você liga a televisão, é só morte, números de morte aumentando e aumentando. Então é isso que vem minando a fé das pessoas. O mal existe sim, talvez você dirá: mas pastor Luiz, o mal está matando, as pessoas estão morrendo ou de fome, ou de doença, e muito mais do que isso. É verdade, isso é um fato, como essa menina também foi um fato. Mas aonde eu quero chegar é que a sua fé em Deus moverá as mãos dele em seu favor, de maneira que por mais que haja uma doença, por mais que haja um problema financeiro, por mais que haja um vício destruindo, matando a sua casa, a sua família, se você voltar os seus olhos a Deus de verdade, quebrantar o seu coração, meu amigo, Jesus, o que ele disse para Jairo, ele dirá a você. Jesus disse: não tenha medo, apenas creia. Eu digo a mesma coisa para você que me acompanha neste momento, você que está com uma má notícia, você que está enfermo, você que está desenganado pela medicina, desempregado, passando fome, chorando, escondido, desacreditado, no seu íntimo, você diz: o meu caso é um caso perdido, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, olha o fulano como está, olha a fulana como está. Eu digo a você o que Jesus disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia. Você consegue escrever aí: eu creio? Então creia. Olha o que aconteceu, que é o que vai acontecer com você também. Então, verso 37. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. Agora entra o procedimento que é imprescindível para que o milagre de Deus aconteça na sua vida. O problema você já tem, a desesperança talvez já está em você, desacreditado. Se você seguir esse procedimento aqui, Deus ele vai ressuscitar o que está morto na sua vida. Eu faço um desafio com você. Sim, claro que sim. Como, pastor? Porque eu creio na palavra do meu Deus. É Ele quem decide o final. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio de tudo e o final de tudo. Não é você e nem eu e nem ninguém. Então Jesus foi bem explícito quando ele disse, diz aqui, ó, então Jesus deteve, Jesus não deixou, ele segurou a multidão e falou assim, ó, fica aí, não vem ninguém aqui não entre ninguém, exceto Pedro, Tiago e João. Então o primeiro passo para que Deus faça um milagre na sua vida, se é que você quer restabelecer a sua casa, a sua vida, a sua alegria, é você deter, ou seja, é você bloquear os seus ouvidos de todas aquelas pessoas que são pessimistas,
É isso que Jesus fez. Quando Jesus deteve, foi aquela multidão de gente emotiva, de gente que fica reclamando, criticando, sempre procurando um culpado. É como hoje, você liga a televisão, é um bombardeio de esquerdista com direita, é todo mundo um criticando o outro, um culpabilizando o outro. E com isso, você acaba deixando de olhar para o único que pode solucionar o teu problema. Vem comigo. Diz assim, no 38. Quando chegaram à casa do líder, da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Olha só que interessante. Então, quando chegaram lá na casa do líder de Jairo, havia um grande tumulto de choro e lamentação. Você já deve ter ido em algum velório, né? É um lamentando, o outro abraçando o outro, um chorando, outros gritando: por quê? Por que, fulano? Por que você foi embora? Outros gritam contra Deus: por que o Senhor levou ele? Por que o Senhor não ajudou o fulano, a fulana? Quer dizer, você veja que quando Jesus chegou na casa dele, não havia fé. E é isso que você precisa entender. Jesus está chegando na tua vida. Jesus está chegando agora na tua casa. Se você me assiste, é porque Jesus está dentro da tua casa. Ou aonde você estiver, no escritório, na sua empresa, no carro, no banheiro, na rua, sentado numa esquina, na ponte talvez para tirar a própria vida. Jesus, ele está entrando na sua vida, mas ele só pode ressuscitar o que você precisa se você deter, remover todas as dúvidas, todos os obstáculos. É você não olhar os obstáculos. Por isso que a primeira coisa que Jesus disse para Jairo foi: apenas creia, não tenha medo. Eu digo a você que está desempregado: não tenha medo. Eu digo a você que está doente: não tenha medo. Mas pastor Luiz, tem gente morrendo. Morre com a permissão de Deus. Deixa de ser incrédulo, deixa de ser cabeça dura, deixa de ser teimoso, orgulhoso, prepotente, arrogante. Você sabia que nessa pandemia, dessas milhares de pessoas que morreram, se elas tivessem morrido em tempos anteriores, talvez elas não haveriam obtido a salvação da alma. Eu tenho ido em plena pandemia, a Igreja Cristã Vinde a Mim não fechou e não vai fechar. Eu estou aqui trabalhando desde o ano passado, desde sempre. Você só não vem aqui falar comigo porque você não quer. Assuma, você não quer. Se você quiser honrar a Deus com seus dízimos, você pode vir aqui sim. Você pode fazer transferência sim. Tem Pix, tem a maquininha, tem tudo aqui. Tem aí o aplicativo nas suas mãos. Se você quiser vir aqui conversar comigo, eu estou aqui atendendo o dia inteiro. Então não é a pandemia, é a incredulidade das pessoas. Então, nessa pandemia, muitas pessoas, por estarem enfermas, eu atendi várias, mas muitas. Hoje já atendi outras. Hoje, pessoas que estão dizendo para mim: olha, pastor Luiz, eu nunca imaginei que eu ia testar positivo com esse novo coronavírus. E sabe o que, pastor Luiz? Eu tenho meditado mais, eu tenho reflexionado, eu tenho pensado na minha vida, e eu preciso me reconciliar com Deus, eu preciso priorizar outros valores. Olha que interessante. Então, pessoas que desprezavam talvez a fé, agora no meio dessa pandemia, pessoas que estão quebrando, falindo, elas estão refletindo mais, priorizando mais a família, cuidando mais dos seus, cuidando mais da sua própria vida. Então, meus queridos, acredite,
Acredite, Deus tem o controle de tudo. Ele só está buscando pessoas que se prostrem a Ele, pessoas que parem de ouvir as murmurações das mídias, as reclamações das mídias, e comece a prestar atenção na palavra dele. É só isso que ele precisa, meu querido. Acompanhe comigo. Então entrou e perguntou: por que todo este tumulto e choro? Jesus perguntando, né? Por que todo esse tumulto? Em outras palavras, né? Por que vocês estão dramatizando? Por que vocês estão fazendo esse drama todo? Você vê que as pessoas, elas realmente, elas não estão preparadas para sentir dor. As pessoas não estão preparadas para perder. Por isso que a primeira coisa que Jesus Cristo disse à multidão, quando ele alimentou mais de 5.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes, por isso que Jesus Cristo parou e disse: olha, se algum de vocês querem vir em pós de mim, vocês têm que negar-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você vê que Jesus, meu amigo, é a sabedoria divina, é a solução para os nossos problemas. Ele é a própria peneira, a palavra dele é uma peneira. Sabe para que serve a peneira? É para tirar o que não presta, só fica o que é bom. A palavra de Deus é uma espada, ela corta de qualquer lado, não tem como escapar da verdade. Mas as pessoas, elas vivem hoje no século 21, desde essa época aqui, ó, murmurando, reclamando, chorando. Ai, meu Deus do céu, o meu problema é a pandemia. Será que é a pandemia mesmo? E há 2 anos atrás, como estava a sua vida? Estava 10%, 100%? Como estava a sua vida? Como estava o seu casamento há 2, 3 anos atrás, antes de existir a pandemia? Com todo respeito, para muitos, antes da pandemia já era um inferno. E você sabe disso. Então o seu problema não é a pandemia. Eu posso dizer para você que existe um vírus pior que o Covid-19. É a sua dúvida. É o seu descaso com a palavra de Deus. Desculpe a minha franqueza, mas eu estou falando para o seu próprio bem. E se você está me assistindo é porque você está sendo chamado por Deus para ouvir essa mensagem. Porque Ele quer ressuscitar algo na sua vida. Mas Ele não vai ressuscitar enquanto você não parar de dramatizar, de lamentar, de chorar. Levanta a cabeça. O altar, a fé, não entra em quarentena. Você concorda comigo? Quem concorda? Escreve aí: eu concordo, pastor Luiz, eu concordo. Nós temos que deixar de ser preguiçosos. Escreve aí: nós temos que deixar de ser preguiçosos, porque a pandemia não nos impede de jejuar. Concorda comigo? A pandemia não nos impede de orar. A pandemia não nos impede de ler a Bíblia. Não nos impede de falar de Jesus. Ao contrário, já que estamos em lockdown, era para que o mundo todo fosse evangelizado. Era para que a humanidade toda estivesse agora cuspindo fogo pela boca, pelos olhos, de tanta fé, de tanto fervor. Porque já que você não está trabalhando, não está indo para a escola, não pode fazer nada, pô, meu amigo, então dá para jejuar bastante, dá para orar bastante, dá para ler, estudar a Bíblia, mas não quer. As pessoas não querem. Então aí está a sua pandemia. Pode acreditar, você testou positivo e nem percebeu. Tristemente eu falo isso para vocês. Como pastor, é muito triste para mim ver as pessoas caindo na fé. Mas dá tempo. Dá tempo. Continuando o texto.
Jesus, ele continua falando, né? Primeiro ele diz: por que todo esse tumulto, esse choro? A criança não morreu. Olha que interessante. A criança não morreu. Quer dizer, ali Jesus já tinha profetizado, né? Já estava dizendo: olha, ela vai ressuscitar. Por isso que Jesus falou para o pai: não tenha medo, apenas acredite. Eu digo a você, acredite, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Talvez agora você não entenda, como Jairo também não entendia. A filha já estava morta. Como que eu não vou ter medo? Como que eu vou crer se a minha filha já está morta? Acabou. Disseram para ele: ó, não adianta mais, pode parar de incomodar Jesus, ela já morreu, já foi. Mas quando Jesus ele fala com você, qualquer outra voz, qualquer outra notícia, qualquer outra informação que chegou ou chegar a você, não terá validade nenhuma diante da voz de Deus. Amém? Continuando então, aí Jesus ele fala, né? Ela está apenas dormindo. Já pensou? Aí no versículo 40, olha que interessante. A multidão riu de Jesus. Te faz lembrar algo hoje? A multidão riu de Jesus. Debocharam de Jesus. Então isso não é incomum. É comum nós vermos pessoas que debocham quando nós profetizamos a bênção de Deus sobre a sua vida. Tem pessoas que zombam, tem pessoas que estão rindo do nosso trabalho. O meu trabalho, meu querido, nada mais é do que me preocupar em que a tua vida seja abençoada. Esse é o meu trabalho. É para isso que Deus me chamou, somente por isso. Pode acreditar que se não fosse por você, eu não estaria aqui agora. Eu estaria agora desfrutando do que Ele fez na minha vida, porque Ele ressuscitou eu das drogas, Ele me ressuscitou da miséria, Ele me ressuscitou das doenças, Ele tirou de mim a sinusite crônica, a gastrite crônica. Pois é, Ele me livrou, me ressuscitou de 3 inícios de overdose que eu tive. Então, se eu estou aqui agora, é por você. Então pare de rir. Quando eu digo rir, é duvidar. Pare de duvidar, porque enquanto você duvidar, é você quem perde. Pode acreditar. Enquanto você duvida, é você que anda para trás. Enquanto você nos critica, é você que anda para trás. Diz a Bíblia que a maldição chega até você. Cada vez que você zomba de Deus, está escrito, de Deus não se zomba, hein? Então cada vez que você duvida da palavra dele, uma maldição bate na sua porta. Então cuidado, porque tem muita gente rindo. Talvez você tenha familiares seus rindo da nossa fé. Familiares seus debochando da tua fé. Está aqui escrito, a multidão. Multidão não é 1, nem 2, nem 3. Não são poucos. Multidão são muitas pessoas. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, olha a categoria. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai, a mãe e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Assim fácil. Olha como se resolve um problema rápido e fácil, com objetividade. Por isso que você tem que estar
em comunhão com Deus, em espírito com Deus, para você ter sensibilidade, para você detectar a ação do mal. Como eu falava outro dia, falando de Adão e Eva, para você detectar quando é a serpente que está falando com você e você acha que está falando com alguém. Então você tem que ter sensibilidade para detectar quando as pessoas estão zombando da sua fé, dizendo: ué, mas cadê o seu Deus? Ué, mas cadê o seu pastor? Ué, mas cadê a sua fé? Isso é uma zombaria. Então a primeira coisa que Jesus fez, que é o que muitos não fazem, é por isso que muitos caem na fé. Está aqui escrito: ele, porém, fez todos saírem. Então Jesus expulsou literalmente. Nossa, que falta de educação. Ah, meu amigo, quando se trata de você blindar a sua fé, quando se trata de você proteger o seu coração, a sua alma, a sua casa, a sua família, você pode ser até sem educação se for necessário. O importante é que você não seja contaminado, como muitas pessoas estão sendo contaminadas. Está cheio de crente derrotado, está cheio de crente fracassado, está cheio de crente, eu falo crente entre aspas, porque não são crente coisa nenhuma, porque o crente que é crente, meu amigo, ele crê no impossível. O crente não murmura, ele só obedece. O crente não é fresco, não tem essa coisa de mimimi como hoje em dia. A Bíblia diz que Deus, ele repreende quem ama, mas hoje em dia, se nós repreendemos alguém, ai, não vou mais na igreja. É isso que acontece. Um povo fraco, testou positivo e nem percebeu. Mas os sintomas vão aparecer, viu? Ah, você não tenha dúvida. Ou você acredita e toma posse da palavra de Deus, e Ele vai ressuscitar a tudo aquilo que você quer, ou então, lamentavelmente, você vai entrar, mais um que vai entrar na estatística daqueles que naufragaram na fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ele fez sair todos, e somente levou o pai, a mãe e os 3 discípulos. Ficou claro, meus queridos? Então é melhor sozinho do que você estar mal acompanhado. Aqui está um fato de que é real. Há momentos que você tem que aprender a dizer não. Aqui você vê nitidamente, Jesus disse: não, vocês não vão ficar aqui, vocês têm que sair, retirem-se. Eu pergunto a você que me assiste, Jesus foi agressivo? Foi mal educado? Foi grosso? Ele fez acepção de pessoas? Não. Ele foi inteligente. Porque ali havia uma multidão de pessoas agindo pelo sentimento do coração. Inclusive, voltando lá no texto, lá no versículo 38, só para a gente estudar um pouco mais a Bíblia, segundo os estudiosos, né, inclusive tem outras traduções de Bíblia que você vai ver aí, que quando Jesus chegou, o povo estava tumultuado e com muito choro e lamentação. Outras traduções vão dizer que havia uma música fúnebre. Sabe o que é uma música fúnebre? Uma música de funeral. Porque na época de Jesus era muito comum, era um costume haver aqueles instrumentistas tocando aquelas músicas de funebre, de funeral. Então é natural, porque quando você escuta uma música, você entra no clima da música, concorda comigo? Qualquer música. Se você escuta um rock and roll, você entra no ritmo do rock and roll. Se você escuta uma sofrência, aí você põe a mão aqui e não solta mais. Quando você acaba, você
está chorando, porque você entra no ritmo, é o que você come, é o que você está se alimentando, você gosta disso. Aí quando nós falamos para você viver a fé, buscar em Deus, as pessoas não levam a sério. Então, voltando aqui no texto, Jesus ele fez sair todos e só entraram eles os que creram. No versículo 41 diz assim, já estamos terminando. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que em aramaico quer dizer, menina, levante-se. Já pensou que maravilha você escutar Jesus olhar para você e dizer, Talita cumi, levante-se. Eu digo a você em nome de Jesus, homens, levantem-se. Mulheres, levantem-se. Levantem-se. Vocês não estão mortos. A vida não para. Tudo continua. E mais, ele está voltando. Você vê que a pandemia está cauterizando a mente de muitos discípulos, de muitos cristãos, de muitos pastores, obreiros, diáconos, bispos, de tudo. Jesus está voltando. O diabo ele está assim, ó. Isso. Fiquem aí sem jejuar, né? Eles usam, a mídia usa fique em casa, hashtag fique em casa, mas o diabo está dizendo assim, ó, hashtag fique sem jejuar, fique em casa, mas fique sem orar, sem ler a Bíblia, sem dizimar, sem ofertar, isso, fique aí. Aí você lê um texto desse, você quer que eu te fale de que maneira? Tocando a musiquinha fúnebre também? Não, aqui é fé. Se você gosta de ouvir a fé sobrenatural, se você quer aprender a fé sobrenatural, estamos conectados. Se você só quer teologia, letra, certificado, falar bonito, então você está ouvindo a pessoa errada. Mas se você quer um milagre na sua vida, eu estou provando aqui para você, até porque Jairo, ele era um dos líderes, ou seja, se ele era um líder, então ele era uma pessoa muito teologicamente falando sábio. Concorda comigo? Se ele era líder de uma igreja, então ele sabia de teologia, ele conhecia a Bíblia, concorda comigo? Ele pregava. Mas meu amigo, no momento em que você precisa de um milagre de Deus, é só a fé que vai mover as mãos de Deus. Por isso que aquele homem, com todo o status e glamour, ou posição que ele tinha, ele caiu de joelho aos pés de Jesus e clamou a Jesus, chorou ali nos pés de Jesus. E quando como se não bastasse o problema dele, a dor dele, os mensageiros disseram, pode parar de chamar Jesus, porque a sua filha já morreu. Olha a resposta, olha a notícia. Tem notícia pior do que essa? Não tem, gente. Mas o nosso amado Jesus fala para ele, fica tranquilo, não precisa ter medo não. Você só precisa de uma coisa: acredite em mim. Meu amigo, se isso aqui não te abençoa, agora só no domingo, tá? Só domingo de Ramos para te abençoar. Apesar que vai estar gravado, né? Você pode depois encontrar essa mensagem no YouTube. É só você se conectar aí, Igreja Cristã Vinde a Mim, tá vendo aí? Olha aí, tá aí na sua pantalla, você vê tudo mastigadinho. Tá o Instagram, mas você não segue. Então segue, abre aí o aplicativo agora enquanto eu estou falando e curte agora. Quero ver, eu vou ver depois quem entrou e quem não entrou, quem segue e quem não segue. Curte aí a página do Facebook. Curte aí a página do YouTube. Aí quando nós lançarmos as mensagens, você vai ser exclusividade. Mas talvez você segue os hashtag fica em casa, hashtag coronavírus, hashtag esquerdista, hashtag
direitista, você segue todo mundo, menos aquilo que edifica a sua vida. Bom, para terminar, a menina que tinha 12 anos levantou-se de imediato e começou a andar. Você está assim, que maravilha, pastor Luiz. Pois é, que maravilha. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que quer ressuscitar algo na sua vida. Ele pode, gente. Ele pode, acredite nele. Não duvide de Deus. Não permita mais que a sua preguiça espiritual impeça você de consagrar a sua vida. Está tudo em suas mãos. Aqui, ó, imediatamente ela levantou, ela ressuscitou. Diz o texto, todos ficaram muito admirados. Óbvio, sem dúvida. Ficaram assombrados. Pasmem. Sim, pasmados. É o que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer deixar você assombrado. Quando você olhar para dentro de si, ou quando você olhar ao seu redor e você ver o que Deus está fazendo na tua vida. Enquanto todos estão murmurando, reclamando aí, desesperados, você vai se apegar em Deus. Último versículo. Jesus deu ordens claras para que não contasse a ninguém. Olha que para mim é até uma ironia isso aqui, o que eu vou falar com vocês agora, hein? Preste atenção. Atenção, obreiros, discípulos, você que se diz servo de Deus. Olha que interessante. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Então Jesus falou assim, ó, não contem para ninguém o que aconteceu aqui. E depois mandou que dessem alguma coisa para a menina comer. Diz o texto que não teve como não contar para ninguém. Eles saíram divulgando. Por isso que a fama de Jesus se expandia. Por isso que os paralíticos eram curados, os leprosos, os cegos, os mendigos eram curados. Por isso que as pessoas eram libertas dos demônios. Por isso que a macumba, a feitiçaria era tudo neutralizada. Por isso que a inveja, as maldições eram todas cortadas. Sabe por quê? Porque o povo evangelizava. O povo falava, olha, independentemente da religião, existe um Deus que cura, um Deus no século 21 que liberta, existe um Deus. Ah, mas na minha igreja não tem, então vem na minha, porque na minha tem. Vem. Ele disse, vinde a mim. Quem? Católicos, espíritas, crentes, qualquer um, ateu, à toa. Jesus disse, vinde a mim. Quem? Todos que estão cansados e sobrecarregados. Está aqui escrito. E eu os farei descansar. Por isso, meu caro, acredite, a igreja cristã Vinde a Mim também é uma igreja que foi levantada pelo próprio Espírito Santo para abençoar você que crê. Tá bom?